Bom, o trabalho, o envolvimento com o trabalho missionário iniciou praticamente em 2010, né? Alguns missionários, a maioria até ligados a algumas organizações missionárias, eles fizeram contato comigo, aí mais ou menos uns 10, né? Alguns para conversar, falar das suas lutas, dos seus desafios, pedir oração, outros às vezes precisando de um apoio financeiro. Então nós iniciamos lá por volta de 2010 esse trabalho de envolvimento com a obra missionária. Dávamos uma pequena ajuda para alguns missionários, né? E outros, a ajuda era no sentido também da oração, um aspecto espiritual, até que em 2012, né, nós fizemos a primeira viagem considerada missionária. Eu, minha esposa, o pastor Bruno, tivemos a oportunidade de conhecer a Índia, e lá passamos 20 dias, pregamos, né, em vários lugares, igrejas, seminários, encontro de pastores, e conhecemos assim de perto, né, o que é a situação do povo indiano, o que é pregar o evangelho na Índia, as lutas que existem lá, e foi uma experiência muito importante. Quando chegou em 2013, né, eu e minha esposa, numa atitude assim mesmo de fé, nós viajamos para Moçambique, tínhamos contato, né, nós tínhamos o contato com um pastor de Moçambique, o pastor Antônio, que vamos dizer assim, nos deu um apoio importante para a gente conhecer Moçambique, no sentido de nos acompanhar lá, mas viajamos pela fé, né? O contato era pela internet, não conhecíamos mais ninguém a não ser esse pastor, e estivemos lá também por volta de 20 dias, conhecemos o trabalho. Depois, em 2014, nós retornamos, né, em Moçambique, pregamos em inúmeras igrejas, viajamos lá e começamos a nos envolver a cada dia mais. Em 2014, estivemos em Moçambique novamente, 2014, Zimbábue e Moçambique, 2015 já iniciamos um trabalho lá de implantação de igreja, e nós fomos nos envolvendo cada dia mais com o trabalho missionário, e assim aconteceu o nosso envolvimento, né, podemos dizer, com a obra missionária, contatos com missionários, pastores. Começamos a enviar alguns estudos, né, bíblicos para ajudar alguns que pediam estudo bíblico, e assim eu posso dizer que iniciou o nosso envolvimento com o trabalho missionário. A fundação, né, juridicamente da Ameus, ela aconteceu praticamente, né, em 2015, nós então tivemos a direção de Deus, né, para realmente organizar uma associação missionária, e nós já tínhamos um livro escrito, anos atrás. O título dele é Existe uma Saída, um livro que ajudou muitas pessoas e tem ajudado, porque é um livro direcionado para quem precisa de uma saída. E eu lembrei de muitos pastores missionários, né, que às vezes enfrentam suas lutas, às vezes vivem momentos difíceis, às vezes não têm com quem conversar, enfim, e veio essa ideia de colocar a Associação Missionária Existe uma Saída. Então, em 2015, nós organizamos juridicamente, registramos a Ameus, e aí já estávamos mais, né, entendendo mais a respeito do trabalho missionário, das lutas, dos desafios, como é que funciona melhor a obra missionária. E aí nós então começamos, né, de fato, de verdade, com muito mais determinação, iniciamos aí esse trabalho
que tem de fato abençoado muitas pessoas. A Ameus, ela foi então, vamos dizer assim, organizada juridicamente, né, se tornou, né, uma instituição registrada, e o nosso trabalho foi avançando, progredindo, e estamos aí nesse empenho para alcançar objetivos importantes para o reino de Deus. Bom, o trabalho da Ameus abrange, né, várias áreas. Nós temos trabalhos de implantação de igrejas, nós temos o projeto com as crianças lá em Moçambique, depois veio o trabalho também da rede internacional de apoio espiritual. No meio de tudo isso veio a ideia do seminário teológico, e todo esse trabalho tem sido muito importante. A cada dia Deus vai dando direção, e nós vamos lutando para avançar um pouco mais. O trabalho de implantação de igreja, ele, vamos dizer assim, iniciou em Moçambique, né? Nós iniciamos esse trabalho de implantação de igreja em Moçambique. De alguns anos para cá, praticamente 5 anos, nós temos a Igreja do Novo Nascimento lá na província de Nampula. Dentro dessa província existem igrejas em várias cidades, alguns distritos, né? Lá em Nampula, em Moçambique. Agora de praticamente 2 anos para cá, passamos também a ter o trabalho de implantação de igreja no Quênia, o trabalho de implantação de igreja lá na Tanzânia, e nós estamos aí avançando nesse objetivo de alcançar pessoas, porque é importante, evidentemente, o trabalho da evangelização é importante, mas é importante que se tenha igreja para que as pessoas possam se estabelecer, né, na fé, na vida cristã. É muito importante. New Church ma Kenya gi Tanzania dhi maber, kendo ber ahinya nikech ne wachako ka wan kanisa achiel, to ber ma en go omiyo koro sani wachopo kanisni 7. The New Birth Church in Kenya, both in Kenya and Tanzania, all of them, they are growing very well, and they are very fine, because we can remember that we started with only one church in Kenya, and right now we have 7 churches of New Birth in Kenya here. Amen. So that's a big improvement. And Manyera kama chiegni gi Migori Town. Yeah, so the first church was called Manyera Church, Manyera New Birth Church, and it is located in Manyera Center, that is inside Migori Town. Ng'enyne wahero tiyo gi dholuo, to ka ji okikore to watiyo dholuo gi Kisumu. So mostly we love to speak in our own language, that is Luo language. But when we have more than one tribe, then we use English. Kana nyisogi, to bang' winjo study mane ioronwa gi video mane ioronwa, nomiyogi mor, omiyo ne giyie nikech olando wach mar yie mar Yesu Kristo, omiyo ne gimor, omiyo gilokore ma giyie. So when the people in Kenya, when they first heard that there's one church here that is called New Birth, and when you sent us the videos and the teachings that were from you, they saw it like it is very important, and they accepted that is the truth about Jesus Christ. So they received it fully. Chandruok ma gin ga ahinya ni yuto matin, koro miyo wuoth bedo matek, kata kwa dhi e kanise moko tek.
Yeah, so the biggest challenge here in Kenya when it comes to the work of God is that how they can do it. It means like how they can get their transport, maybe to go to other places to spread the gospel. So they find it difficult because they are. This is because of the poverty, the poverty rate in Kenya. That is the biggest challenge we have. Kanisa ma Tanzania wanyono officially wanyone tarik 25 dwe mar 12 2022. So the official date that we opened the church in Tanzania was on 25th December 2022. Waseseto mondo mi wachop kuonde duto gi kanisa. Yeah, so the biggest goal is that we need a New Birth Church to spread all over in Kenya and in other parts of Africa. A paz do Senhor. É aqui Pastor Carlos de Moçambique. Eu quero falar um pouco sobre o trabalho da Igreja do Novo Nascimento cá em Moçambique e dizer que estamos trabalhando, eu e alguns missionários e a minha companheira, a pastora Carlos, a minha esposa, e estamos desempenhando um trabalho árduo. Neste momento temos a média de 5 igrejas, nomeadamente na Tiquiri, Anchilo, com 75 crianças órfãs e 27 crentes ativos, e Caramacha, na Maíta Sede, onde também temos 65 crianças. Esse número excedeu devido à guerra de terrorismo cá em Moçambique, aqui no norte, em Cabo Delgado, e a igreja de Peone, que somos agora uma média de 450 crentes, e estamos nesta batalha tão alusivo ao aniversário de Ameus. Queremos agradecer a Deus pelas orações de todos que têm feito para nós, e de modo especial ao Bispo Milton, ao Pastor Bruno, missionárias que oram para nós. Dizermos que temos um desafio, neste momento estamos na luta para encontrar um espaço definitivo para pormos lá um templo físico, porque estamos vivendo de aluguel. Então, pedimos vossas orações, quem puder nos apoiar para que possamos solidificar essa obra. Que Deus abençoe a todos por tudo pelas orações, pelos apoios incondicional, que tem nos ajudado a caminhar para frente. Então, que Deus abençoe a todos, em nome de Senhor Jesus. Amém. Esse projeto acontece em Moçambique, também na província de Nampula. Inclusive, eu estive, está completando agora, mês de maio, né, completa um ano que eu estive em Moçambique, acompanhado da pastora Nilzete, lá do Rio de Janeiro, e lá nós estivemos aí por volta de 20 dias, tivemos a oportunidade de conhecer de perto essas crianças. São 56 crianças lá nesse distrito de Namaita, 56 crianças, a maioria são órfãos de pai e mãe, né? Nós não temos ainda, esse é um sonho que ainda não se tornou possível, mas nós não temos lá um orfanato que tem um projeto para ajudar espiritualmente e também materialmente, né? Com alimentos, né? Roupa, material escolar. Ainda reconhecemos uma ajuda muito pequena. Essas crianças ficam em algumas casas, às vezes de alguns parentes ou de pessoas que resolveram acolher, e quando tem um projeto elas vão lá. No projeto tem uma tenda lá, que é uma igreja, né, de palha, uma coisa muito simples, mas ali as crianças se reúnem
Então, elas oram, recebem orações, orientações da palavra de Deus e também recebem, né, almoço, recebem roupa, na medida do possível. A gente vai ajudando, e esse projeto é muito importante. Nós temos que, inclusive, conseguir melhorar essa ajuda para essas crianças, porque, como eu costumo dizer, estivemos lá um ano atrás e preparamos um almoço, né? Foi um dia muito especial, um sábado muito especial, e as crianças cantaram, oraram, nós tiramos fotografias, conhecemos as crianças. Na hora do almoço, muitas delas pegaram o prato e dividiram, né? Colocaram uma metade da comida num saco plástico, outros numa bacia, e nós perguntamos por que estavam fazendo aquilo e informaram que era para levar para casa para comer um pouco à noite, porque normalmente essas crianças elas só têm uma refeição por dia e às vezes tem dias que não tem nada. Então é muito importante a gente lembrar. Eu sei que são milhões e milhões de crianças que vivem assim, não só no continente africano, na Índia, Paquistão, em tantos lugares. Existem aí milhões de crianças passando necessidade e vivendo numa situação de muito sofrimento, mas na medida do possível nós estamos lutando para ajudar. O trabalho da Rede Internacional de Apoio, ele iniciou há 2 anos e meio praticamente, né? Na época ainda da pandemia, praticamente, alguns pastores já nos pediam estudo bíblico, algumas orientações, né, espiritualmente falando, oração, e Deus nos deu a ideia de criar essa rede internacional de apoio espiritual. É um trabalho importantíssimo. Atualmente nós estamos aí com hoje, né, no momento que está sendo gravado aí esse vídeo, hoje nós temos 168 pastores espalhados em 30 países, maioria do continente africano, mas nós temos pastores da América do Sul, da América Central, né, do Brasil. Nós temos pastores do continente asiático, nós temos pastores espalhados aí em vários continentes, né? E esse trabalho tem uma importância muito grande, porque a gente sempre enfatiza, né, que muitos pastores e missionários às vezes enfrentam seus desafios, suas lutas, e às vezes não tem nem com quem conversar, né? Às vezes o pastor escuta as lutas de muitas pessoas, mas ele às vezes não tem com quem conversar, falar, enfim. Então é um trabalho importante. Nós conversamos a cada 21 dias, né, porque tem uma escala, uma agenda. Já que o número foi aumentando, nós começamos com a videochamada 7 dias, 15, agora estamos com 21 dias, para poder atender a todos, né? Então a gente liga, conversamos com o pastor, como é que ele está, a família dele, perguntamos se ele tem pedido de oração especial. Nós temos um grupo de oração no Rio de Janeiro, aqui em Marília também, um grupo especialmente voltado para orar para esse trabalho da rede, e nós enviamos estudos a cada 15 dias. Os estudos são enviados, então tem os pastores que falam português aqui no Brasil, Moçambique, né, Angola, os países de língua portuguesa, o estudo vai em português. A maioria recebe o estudo em inglês, né, porque a maioria fala inglês. Tem pastores que falam espanhol, né? Nós temos pastores daí da Bolívia, Peru, Colômbia, então o estudo vai em espanhol. Mas como nós temos aí atualmente 20 pastores do Paquistão, e muitos pastores no Paquistão, às vezes, eles têm dificuldade para entender um estudo em inglês. Nós começamos agora, esse mês, enviar os estudos já traduzido no Urdu, né, que é o idioma principal do Paquistão. E esses estudos
eles recebem em inglês e também em urdu, porque isso foi um pedido de alguns pastores, se não podia enviar os estudos em urdu para que eles pudessem enviar para os vilarejos, para outros lugares. Esse estudo também está sendo enviado em urdu. Nós também gravamos entrevista com os pastores para conhecer o trabalho deles, para divulgar o trabalho da rede. Isso é um trabalho extraordinário e nós contamos aí com a oração de todos para prosseguir com essas orações em relação a esse trabalho. O seminário teológico também tem uma importância muito grande, porque nós temos os estudos, né, que é para a formação de pastores ou missionários, e aqueles pastores ou missionários que não têm uma formação teológica, nós enviamos esses estudos e eles vão estudando. Chega um determinado tempo, tem lá um teste para ter uma base do que ele aprendeu, e no final desse seminário eles receberão um diploma, né? Um diploma enviado aqui por nós, do Brasil, como um curso de uma formação teológica para pastor ou missionário. E esse trabalho também tem uma importância muito grande. O trabalho missionário depende muito, não só de oração, não só do nosso empenho, do amor, mas o trabalho missionário depende muito de ajuda financeira. Esse tem sido um dos grandes desafios, porque muitas das vezes, por um lado, você vê cristãos que se empenham muito, né? Alguns cristãos se empenham para ajudar a obra missionária, mas a grande maioria não se importam com isso. Infelizmente, até muitas igrejas, né, para a tristeza nossa, às vezes gastam bastante recursos, né, com coisas sem importância para a obra de Deus, né, gastam dinheiro à beça, às vezes para colocar um painel especial no altar, uma coisa especial, né, sofisticada no altar, e às vezes não move uma palha. Para ajudar um missionário, para ajudar abrir uma igreja lá num país muito pobre, para ajudar no orfanato, para ajudar. Então, o desafio maior é esse. Nós precisamos muito de ajuda financeira, nós precisamos muito que as pessoas se empenhem para ajudar o trabalho missionário. Se nós tivéssemos recursos financeiros, nós já teríamos aberto lá um orfanato para essas 56 crianças. Você tem que ter um lugar, você tem que construir, você tem que manter aquele lugar, você tem que ter pessoas para cuidar das crianças. Então, quer dizer, recursos financeiros. Se nós tivéssemos mais recursos financeiros, nós estaríamos apoiando a implantação de muito mais igrejas por aí. Quantos pastores, inclusive da rede, falam conosco, né? Pedem oração porque gostariam muito de distribuir Bíblia. Outro dia um pastor de uma igreja, esse é um pastor da Rede Internacional de Apoio, ele nos contava que na igreja tem 180 membros, e para tristeza só tem um único exemplar da Bíblia. É a Bíblia que ele tem, a Bíblia que ele usa. Então ele tem na igreja com 180 membros, só existe um exemplar da Bíblia e ele usa para pregar. Os outros 180 membros, eles não têm Bíblia porque custa caro, porque a dificuldade para comprar é grande. Então a situação é crítica. Às vezes a gente vê aí no Brasil, por exemplo, tem cristãos que têm 2, 3, 4 Bíblias dentro de casa. Às vezes eles não pegam uma para ler durante o dia. Passa o dia inteiro, não lê nada. E tem cristãos por aí chorando para conseguir uma Bíblia. Então, se me perguntam qual é o maior desafio da Ameus, o maior desafio é esse, é financeiro. É falta de recurso financeiro.
Precisamos de recurso financeiro. Fé, amor, vontade, determinação, sinceridade, nós temos para lutar e ajudar a obra missionária muito, mas muita coisa depende de recurso financeiro, então é muito importante. Agradecer, né, de todo o coração quem tem orado por esse trabalho missionário, as poucas pessoas que têm contribuído, seja com projetos, seja de alguma forma têm contribuído com as suas ofertas para esse trabalho. Eu quero agradecer muito. A Ameus está completando mais um ano de existência e vamos continuar orando. Vamos continuar orando para que Deus mova o coração das pessoas para ajudar. Não esqueça de orar por todos os trabalhos, né, que a Ameus vem realizando. Não esqueça de orar, não esqueça de lutar por esse trabalho, porque é um trabalho muito importante.